Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo. Eu sou a Daniela Rebelo e apresento o Cenário Político no Política em Cena. Estamos aqui começando mais um episódio. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter nossa companheira do Política em Cena, comentarista do nosso programa Mari Bicalho aqui com a gente, mas teremos eu e um grande convidado para a gente bater um papo sobre atos de rua, torcida organizada e a luta pela democracia. Está no ar a Rádio Libertadora. Entrega, guri! Tá rodando? Uai, gente, como é que faz pra gravar esse trem? Tá gravando? Alô, alô, Brasil, alô, alô, América Latina, alô, alô, mundo. O que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? O que você acha do futuro democrático do Brasil? Tupi ou não tupi? Tupi ou não tupi, ser ou não ser a questão. Nosso convidado é professor, sociólogo, fundador e atual presidente da Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Ele faz parte da Gaviões da Fiel e também é um dos coordenadores do movimento Somos Democracia. Obrigada por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Alex Minduim. Eu agradeço o convite, sigo à disposição, estamos aí. Eu queria, para a gente começar esse episódio, falar um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo hoje, Minduim. A gente tem mais de 710 mil casos, mais de 37 mil mortes por coronavírus no Brasil. E olha que a gente só conseguiu esse número graças à contabilização do Google e dos estados, já que desde a sexta-feira, quando o site oficial do governo, que tinha os dados do coronavírus no Brasil, estava fora do ar, voltou sem nenhuma informação de número total, de contaminados, de mortes, de nada, né? Só com os dados das últimas 24 horas. Acho que é até difícil a gente encontrar uma palavra para descrever isso, né? É absurdo, é desumano, mas acho que principalmente é criminoso esconder esses dados da população e do mundo. E para além disso, a gente vive um contexto social que infelizmente não é exclusivo do nosso país, pelo contrário, é a maioria deles, que é de uma desigualdade social muito profunda e que a gente vê se aprofundando cada dia mais em meio a essa pandemia, né? E essa desigualdade faz com que a grande maioria da nossa população não consiga cumprir orientações mínimas de cuidado. Eu estou falando aqui de uma realidade que é de estar muito distante de condição básica para prevenção básica, eu não estou falando nem do isolamento social. Prevenção básica de grande parte da população que nunca conseguiu viver no isolamento social durante esse período, né, que o isolamento social nunca existiu. Então, estou dizendo aqui sobre lavar a mão num país que mais de 31 milhões de brasileiros vivem sem água, de ter condições mínimas de higiene, onde metade da população mora num lugar que não tem nem rede de esgoto, mora em casa que dorme 3, 4, 5 pessoas no mesmo cômodo. Então, imagina só a gente falar em isolamento social. Acho que é difícil a gente falar sobre isso também nessa semana e não lembrar da morte trágica do menino Miguel, que eu acho que são tantas coisas, tantos elementos dentro de uma situação só, que a gente poderia falar aqui. Mas um deles é que sua mãe, que era empregada doméstica daquela casa, primeira coisa que continuava trabalhando ali em meio a uma pandemia. Parece que é óbvio, né? Mas acho que não é. E é importante lembrar aqui que o trabalho doméstico não é um serviço essencial. E segundo que ela contou para algumas entrevistas, jornalistas, que mesmo quando pegou o coronavírus, teve que continuar trabalhando naquela casa. Então, acho que esse é um pouco do resumo da realidade que a maioria do povo se encontra hoje. E eu acho que é importante trazer essas informações, porque eu tendo a acreditar, né, vejo que elas partem do princípio também da indignação das pessoas que hoje estão nas ruas, dessa condição de vida miserável. Existe essa recomendação que tudo pare, né, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. Quem que vai dar o direito dessas pessoas de pararem? O Estado precisa garantir isso, mas pelo contrário, o que a gente vê todos os dias são as mortes, os assassinatos pelas mãos do Estado. Teve João Pedro no Rio, Juan, Gabriel, aí na zona leste de São Paulo, dentro de casa, a polícia executou um menino de 16 anos dentro de casa, jantando. Enfim, em meio a isso tudo, em meio a uma pandemia, assassinatos, um governo que caminha aí a passos fascistas, foi criado também esse movimento do Somos Democracia, que eu vejo como um movimento também de revolta, mas principalmente de defesa da democracia.
né, enquanto grupos fascistas tentavam ocupar as ruas em meio a todo esse caos. Então, Amendoim, eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre esse movimento. Como que ele começou, como que foi formado, quem são as pessoas, os movimentos que fazem parte? Dani, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que a sua introdução aí disse muito do que está posto no nosso país, sobretudo no que vem ocorrendo aí, pelo menos nos últimos 3 anos, né, com a população brasileira, né, um descaso total com o que é de essencial, com o que há de essencial, que é a vida, que diz respeito ao povo brasileiro. E que, de certa forma, né, tem tido uma ressonância, sobretudo na juventude periférica, que já não aguenta mais, né, tamanho descaso, tamanho desdém, tamanha falta de respeito por conta dos nossos governantes, quase que em sua totalidade, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, o município de São Paulo, mas, acima de tudo, no nosso país, né? Em que você tem um presidente que não sabe qual é a função do espaço que ele ocupa e, acima de tudo, a responsabilidade que ele precisava ter e acaba não tendo, sobretudo nesse período de pandemia, né? Veja, se há jovens saindo do extremo periférico, em sua maioria pertencentes a torcidas organizadas ou a torcidas comuns, indo aos grandes centros de uma série de cidades do país, para manifestar a sua maneira, a sua forma, o teu jeito de ser, as suas indignações, porque algo de fato está acontecendo, algo de muito grave está ocorrendo no nosso país. Isso não é insubordinação, isso não é querer passar por cima das instituições, das leis, muito pelo contrário. Mas isso é uma demonstração clara desse sofrimento que esse jovem tem passado ao longo desses anos, como mencionei para você. E a pandemia, caso, ela só veio aflorar ainda mais. Você tem aí o discurso dos nossos governantes no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, e muitas das vezes no que diz respeito a só o que já virou jargão, né? O fique em casa, mas muitas das vezes não é pensado políticas para essas pessoas que moram nos extremos das diversas cidades do nosso país, que moram nos morros das diversas cidades do nosso país, que moram nas favelas das diversas cidades do nosso país. Como você pontuou muito bem, boa parte, né, da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Então, como lidar com isso somente ficando em casa? Até a data de hoje, eu não vi um único governante falar, mencionar sobre a possibilidade de ter uma renda básica de cidadania para todos os brasileiros, ou pelo menos para a população, para a massa ativa, né, que faz girar essa nossa economia. Até hoje, eu não vi um governante falar de suspensão de uma conta de água, de uma conta de luz, de isenção de impostos num gás, de passagem gratuita, né, sobretudo para quem precisa de fato sair de casa para trabalhar. Ou seja, tudo se é pensado, tudo se é dito, mas o essencial não é feito, porque quem está morrendo, ele tem endereço, ele tem classe social, ele tem cor, ele tem gênero. As pessoas que estão morrendo têm essas características aí que eu estou mencionando para você. E estão na onde? Estão nos nossos extremos. Quando se há a prioridade não é a população mais pobre, não é a população carente. Nós tivemos aí uma doação absurda para os nossos bancos. A toque de caixa, numa canetada, da noite para o dia. Contrapartida ao povo, nós temos uma assistência aprovada a duras penas, em que, no primeiro momento, esse atual governo, o governo Bolsonaro, ofereceu R$200. O ministro deveria ter vergonha, Paulo Guedes deveria ter vergonha, né? R$200 para as pessoas sobreviver
E a muito custo, foi aprovado R$ 600, com toda essa problemática que a gente está vendo aí. Erro no cadastro, atraso em resposta. E olha que é um governo que já dispõe de dados e tecnologias, né, capaz de fazer com que a população não passe por esse tipo de humilhação, filas quilométricas nas casas lotéricas, enfim, é um descalabro total com a população brasileira, impulsionada por um verdadeiro genocida. O Bolsonaro, ele não é só um mau governante, né? Ele é um ser humano ruim, egoísta ao extremo, egocêntrico, piadista, né? E são as piadas de mais mau gosto possível, sobretudo com o povo brasileiro, com o povo mais pobre. Agora, é claro que isso vai gerando uma revolta, e essa revolta ela se estendeu da periferia para as arquibancadas do nosso país. Boa parte dos jovens participa das torcidas organizadas, ou que vão aos estádios, são do extremo periférico das várias cidades do nosso país. E, nesse sentido, a gente passou a discutir dentro da Anatorg, né, a possibilidade de fazer um enfrentamento a esse governo, haja vista que uma série de medidas que ele tomou atingiu em cheio, né, as torcidas organizadas. Os primeiros projetos que ele sancionou foi o endurecimento das torcidas organizadas, se caso elas, porventura, viessem a manifestar, colocar suas indignações ou denunciar dirigentes corruptos, né, dirigentes de futebol corruptos. Então, foi sancionado sem uma única discussão, sem nenhum chamamento, sem nenhuma audiência pública, uma única canetada. O cara decretou ou aumentou ainda mais, né, a possibilidade das torcidas, do torcedor, sofrer processo e, consequentemente, serem presos, né? Ou seja, paralelo a isso, teve-se o fim, né, do Ministério dos Esportes, consequentemente da Secretaria do Torcedor, que eram instâncias de intermediação, diálogo, debates, fortalecimento das instituições, fortalecimento do torcedor, uma instância que funcionava como se fosse um fórum de um amplo debate, inclusive no sentido de enquadrar as federações de futebol, a nossa Confederação Brasileira de Futebol e os dirigentes de futebol no nosso país. Então, a Anatorg, ela é uma instituição que ela trabalha pelo processo de conscientização das torcidas organizadas e dos torcedores organizados, mas também dos torcedores de maneira geral, né, expondo para eles que, através da organização, da discussão, do debate, podemos mudar muito a realidade, não só dentro do futebol, não só dentro dos nossos clubes, mas na nossa sociedade como um todo. E isso está sendo colocado, nesse momento, em prática, né, em que, há um mês atrás, praticamente, né, nós fizemos o primeiro ato na Avenida Paulista. Aliás, nós tivemos a participação, mas quem teve a maior importância e o maior número, na verdade, de torcedores ali presentes, ali, no caso, foi a torcida do Corinthians, mas teve a nossa participação. Já no segundo momento, já fizemos uma articulação muito pesada nos demais estados. Então, no caso de São Paulo, conseguimos articular com integrantes da torcida do Santos, com integrantes da torcida do São Paulo, conseguimos articular com integrantes da torcida do Palmeiras. Então, teve esse segundo ato já com... O segundo ato foi ainda com a torcida do Corinthians, com uma participação presencial de parte da diretoria da Anatorg. E no terceiro ato, aí sim, uma participação ampliada de todas as torcidas, com alguns integrantes pertencentes às torcidas organizadas, inclusive, só que num montante já maior, cerca de, no caso do estado de São Paulo, cerca de quase 4.500 pessoas. No caso do Rio de Janeiro também teve o mesmo processo, cerca de 1.000 pessoas, em Porto Alegre cerca de 500 pessoas, em Minas Gerais cerca de 300 pessoas, na Bahia cerca de 100 pessoas, em Pernambuco cerca de 100 pessoas, no Ceará cerca de 80 pessoas, que inclusive foram presas, eu posso falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Em Goiás, cerca de 30 pessoas, em Brasília, cerca de 30 pessoas. Ou seja, no decorrer desse terceiro lançamento, desse processo de diálogo, a Anatorg ela passou, né, a ser não só a interlocutora, mas
a articuladora dessas ações nos estados, né, dizendo que o momento estava mais que necessário da gente expor as nossas insatisfações, não só quanto cidadão, não só quanto pessoas que estão sofrendo por conta desses descasos do governo Bolsonaro ou dos nossos respectivos governadores, né, nos diversos estados, mas também pelo fato do nosso direito dentro da arquibancada ter sido extirpado. As torcidas elas têm sido perseguidas, criminalizadas ao longo de quase 30 anos no nosso país, né? Mas isso a gente sabe que tem um motivo real. Os nossos governantes não gostam de povo organizado. O povo organizado para eles é um perigo. Então, nesse sentido, a gente passou a fazer essa articulação no terceiro ato já teve uma presença muito mais maciça nos estados. Hoje alcançamos 18 estados, todos eles muito bem articulados e com um montante de torcedores ativos, né, na rua, colocando ali as suas pautas de reivindicação. Em paralelo a isso, a Anatorg articulou reuniões e conversas com os movimentos sociais, né? E aí a Anatorg, junto com o movimento Somos Democracia, estamos discutindo a possibilidade de fazer aí, atos em conjuntos, como ocorreu, por exemplo, nesse último final de semana em São Paulo, em que esteve lá movimentos tradicionalíssimos, né, e fortes, como o MST, como o MTST, né, o movimento negro, de maneira geral, esteve presente. Algumas personalidades do hip-hop, né, como Taíde, Dexter, Mano Brown, participando da manifestação também. Mas em outros estados também não foi diferente. Realmente, a gente tem despertado, né, e colocado essa indignação do jovem na periferia nas ruas, e dando, na verdade, oferecendo talvez por isso o sucesso, acho que não só o sucesso, mas o lado mesmo bom, né, do crescimento desse movimento Somos Democracia, de trazer o jovem para discutir, mas de maneira aberta, né, sem burocracia, sem preocupação de quem vai ter a melhor prerrogativa, ou melhor ou maior espaço nas mídias, nas redes sociais ou nos canais de comunicação, quem vai ser o protagonista, né? Qual o movimento real que será o protagonista desse momento que a gente está atravessando. Então, acho que uma das características mais fantásticas do movimento Somos Democracia é justamente essa liberdade, né, que tem oferecido para os movimentos participar. E eu creio que nos próximos finais de semana esse movimento tende a crescer cada vez mais. Mas quanto ao movimento Somos Democracia, nós sabemos muito bem quem são os nossos inimigos, quem são os nossos adversários. E quem precisa, na verdade, ser derrubado para que uma outra forma de ver a nossa sociedade, de enxergar a nossa sociedade e, acima de tudo, né, de ter projetos para o país, coloque em primeiro lugar o povo brasileiro, coloque em primeiro lugar o povo periférico, coloque em primeiro lugar o povo pobre, o povo preto, para que a gente possa voltar a viver novamente em harmonia, né, com alegria, com satisfação, com oportunidade para todos de crescimento, seja no âmbito pessoal ou seja no âmbito profissional. Então, a Anatorg, junto com Somos Democracia, ela vem mesmo no sentido de trazer uma nova forma, assim eu acredito, né, de mobilizar as massas e de colocar em pauta as reivindicações dessa massa que passou a sair às ruas há mais de um mês atrás. Muito bom, Amendoim. Queria aqui só compartilhar com você que eu fiquei aqui pensando enquanto você falava também no início, sobre os governadores, e o único que eu vi, na verdade, assim, né, pode ter outros, mas eu também não vi assim como você, o único que eu vi falando e que fez na prática alguma medida foi Flávio Dino do Maranhão, que editou um decreto que isentou quase 1 milhão de maranhenses do pagamento da tarifa de água por alguns meses durante a pandemia. Mas, assim, também não consigo pensar em outro nenhum que coloque essa medida urgente no momento que a gente vive agora. Mas, puxando o gancho com o que você estava falando agora, inclusive, sobre a criminalização das torcidas organizadas,
que não é de hoje, né, que sempre existiu, mas queria que você falasse um pouco também sobre essa história, né, contasse um outro lado, né, que é um lado muito bonito, que é não só da Gaviões, que você faz parte, mas de muitas torcidas organizadas também. Até eu, atleticana, também criei um carinho muito forte por ela, mas é que tem uma história que, além de marcada pelo amor ao time, é marcado também por uma luta, desde sua criação, em defesa da democracia. Então, queria que você contasse um pouco dessa história aqui pra gente hoje. Olha, Dani, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse mundo das torcidas organizadas. Estou indo para o meu antepenúltimo ano de gestão da Anatorg. Eu creio que eu vou deixar um legado do ponto de vista de comunicação, de ação, de atuação junto ao poder público, que sinceramente eu espero que não se perca. Mas uma das marcas que a minha gestão vai deixar, com certeza, para com as torcidas organizadas que são afiliadas à Anatorg, foi a politização das lideranças, politização das massas que participam dessas torcidas organizadas. Então, eu, quanto torcedor organizado, de fato, me realizei, né, sobretudo no ano passado e no ano retrasado, em que a gente pôde ver, através do nosso trabalho, uma série de torcedores organizados saindo candidatos a vereadores, a deputado estadual, deputado federal, e uma série de torcedores organizados sendo eleitos. Então, isso é um ponto crucial que a minha gestão irá marcar, e esse ano não vai ser diferente, é um ano eleitoral. Então, a gente já tem contabilizado aí uma média de quase 80 associados pertencentes às torcidas organizadas que estarão saindo cada vereador. E isso, com certeza, irá mudar a cara do parlamento, irá mudar a cara das torcidas organizadas, né? Sobretudo no que diz respeito ao respeito. Não é muito fácil. Hoje, era muito fácil, aliás, era muito fácil. Um jornalista, um major, um tenente, um promotor público chamar torcedor de vagabundo, de marginal, de criminoso, e não ter uma contrapartida, ninguém para rebater. Hoje não. Hoje, se uma autoridade dessa chamar um torcedor de vagabundo, já tem a resposta de bate-pronto da Anatorg. Até mesmo no ano retrasado, nós tivemos um debate com o senador Olímpio, e ele quis fazer uma correção no sentido, olha, eu sou Major Olímpio, e eu contra-rebati. O senhor poderia ser major lá dentro do quartel. Aqui dentro do Senado, o senhor é senador. O senhor é senador. Está a serviço do povo brasileiro. Nós não vamos submeter a tua vontade. O senhor que tem que submeter a vontade, a nossa vontade. Então, o senhor que fique no teu lugar. Então, são esses tipos de postura que faz com que as torcidas percebam o poder que a gente tem e que passam também a perder esse medo, né, de fazer enfrentamento a essas autoridades que se acham acima do bem e do mal. E no que tange a questão da Gaviões da Fiel, uma instituição que eu tive uma passagem muito bacana também. Aliás, eu devo a minha consciência política a essa grande instituição, a maior torcida organizada do mundo. Foi uma torcida fundada no meio do caos da ditadura, né? Ou seja, foi uma torcida que nasceu da luta, né? Da luta de classe, de posicionamento favorável ao povo, de posicionamento de equidade, de igualdade, de posicionamento contra o preconceito, contra o racismo, posicionamento de inclusão e de não exclusão, né? E, acima de tudo, essa veia, né, de se contrapor a todo e qualquer tipo de ditador, seja dentro do Corinthians ou fora do Corinthians. Então, as atitudes do Bolsonaro talvez tenha sido, acho que, o motivo, né, para que essa instituição tivesse esse tipo de posicionamento, estando indo aí, muitas das vezes, às ruas, né, colocando aí as suas indignações e as suas ponderações também no que tange a esse governo que está posto aí. Agora, no que diz respeito também à sua pergunta, no que envolve as torcidas organizadas, Dani, as torcidas, elas têm a sensibilidade máxima da nossa sociedade, né? Porque ela é composta por todos os estratos sociais. Eu diria que a torcida organizada é o único espaço que, de fato, né, todas as classes sociais se encontram e interagem.
Então, lá tem o preto, tem o branco, tem o pobre, tem o rico, tem o camarada da classe média, tem um cara que viajou todos os países, teve o cara que viajou alguns estados, teve o cara que nunca saiu para o centro de São Paulo. Ou seja, é uma miscelânea que dialoga, que converge em muita coisa. E, assim, o lado mais fantástico de tudo, né? Em harmonia. Quando se fala na violência que envolve as torcidas organizadas, nessa energia negativa que muitas vezes se fala da torcida organizada, nós sempre temos que levar o outro contraponto e da onde que vem, na verdade, esse apontamento. Com isso, eu não quero dizer que problemas não há, Dani. Problemas há, é evidente. Nós lidamos com a questão da rivalidade, né? Mas diante de torcidas que dispõem em seu quadro associativo de 10 mil a 120 mil membros, né, por exemplo, é quase que impossível que você não tenha um problema minoritário, né, no que tange a questão de atos de violência. Mas isso não quer dizer que isso é ocasionado pela instituição. Haja vista que nós, da Anatorg, defendemos, inclusive, a alteração do artigo 39, né, que pune a instituição, quando, na verdade, deveria punir o indivíduo que está ali buscando o conflito. Nós temos a tese que esse indivíduo ele precisa ser identificado, conduzido às autoridades e ser julgado segundo a lei. A instituição ela está alocada num local, com o seu CNPJ, com a sua diretoria executiva e administrativa, e com o seu quadro de sócios ali, naquele espaço. Aqui em São Paulo, que é uma realidade distinta, né, dos demais estados, que tange a torcida organizada, as torcidas aqui elas são não só muito grandes, né, mas as suas sedes também elas são enormes, né? A sede da Gaviões da Fiel, por exemplo, ela cabe em torno de quase 6 mil pessoas. A sede da Mancha Verde cabe em torno de quase 4 mil pessoas. A torcida jovem, quase 4 mil pessoas. A torcida independente, quase 4 mil pessoas. E todas elas participam e são também escolas de samba. Ou seja, é um montante de pessoas absurdamente grande, né? Agora, a gente precisa entender, né, quando se fala de violência de torcida organizada, o outro lado que menciona isso. Como eu bem disse para você, Dani, as nossas autoridades, elas não gostam de povo organizado. Então, quando elas perceberam que as torcidas passaram, sobretudo na década de 90, a linkar seus líderes, fazer com que os seus líderes passassem a disputar o espaço dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, né, o levante ele foi quase que radical. Então, de fato, fizeram uma emboscada uma arapuca, na verdade, em 1995, na Copa Rio-São Paulo, que colocaram, né, os dois principais times aqui para jogar, no caso, né, os três principais times de São Paulo para jogar, em São Paulo e Palmeiras, no Clássico, no Pacaembu. E logo após esse jogo ele estava previsto para terminar ao meio-dia. Logo após esse jogo, por volta das 2h45, era o jogo Corinthians, e se não me engano, Corinthians e Ferroviária. Ou seja, um estádio, dentro de um estádio que estava interditado pelo controle, dentro de um estádio que tinha pedra, madeira, tudo que você possa imaginar, porque estava em reforma. Para fazer a segurança, somente 18 policiais dentro do estádio, lá fora um único batalhão. É óbvio que a questão não ia terminar bem. Se não fosse dentro do Pacaembu, acho que você já deve ter tido essas imagens, né? Seria nas ruas do Pacaembu, né? Porque estava vindo a torcida do Corinthians. Ou seja, as nossas autoridades elas colocaram literalmente, né, até mesmo para acabar com essa força que as torcidas dispunham, né? As torcidas para cruzar os caminhos e ocasionar o conflito generalizado. No decorrer desse processo surgiu um grande personagem através do Ministério Público. Esse personagem se tornou deputado estadual, foi afastado, né, depois de denúncia de desvio de merenda escolar, também provocado pelas torcidas organizadas. As torcidas foram lá na frente da Assembleia Legislativa, inclusive para solicitar o impeachment, né, o afastamento desse camarada do cargo, porque foi comprovado que ele tinha ali participação, né, nessa questão.
Enfim, as torcidas elas têm uma força absurda e está mostrando isso, né, nos dias de hoje, nas ruas e avenidas do nosso país, através do movimento Somos Democracia, que é um movimento que eu tenho certeza que veio para ficar e veio, acima de tudo, para somar e dar voz, né, a quem precisa ter voz. Se você me perguntar, ocorre o risco de acontecer o mesmo que aconteceu em 2013, em que as pessoas foram para as ruas e aquelas multidões acabaram sendo cooptadas ou conduzidas por forças da direita e da extrema direita? Eu falo para você, Dani, eu sinceramente penso que não. Nós temos tendo esse cuidado, né, esse cuidado. Tanto é que a gente tem, em todos os estados que a gente está organizado, convidado os movimentos sociais para dialogar com a gente, essas ações todos os finais de semana, respeitando, claro, né, a quarentena, tomando os cuidados devidos para não ser infectados. Então, estou tomando todos os cuidados para dialogar com todo o movimento estudantil, né, sobretudo a UNE, sobretudo a UBS. Mas eu creio que pode haver uma mudança na forma tradicional de lidar com a luta nas ruas, viu, Dani? A nossa impressão é que as formas tradicionais que se perpetuou no nosso país, sobretudo da década de 80 até agora, né, os anos, finalzinho dos anos 2000, 2010, 2012, né, que culminou, inclusive, infelizmente, né, a queda com o impeachment, um golpe, na verdade, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff, esse modelo eu creio que está fadado, e talvez isso que os movimentos e os partidos, sobretudo, né, não estejam tendo essa sensibilidade. Para você ter uma ideia, né, na semana passada, somente 2 partidos, né, apoiaram a ida desses jovens que estão sofrendo essa pressão por falta de investimento, pelo descaso, né, às ruas. E isso não é um bom sinal. Isso é um sinal claro de que uma parcela considerável dos partidos políticos não estão acompanhando ou não querendo visualizar a realidade que está posta para esses jovens que estão indo às ruas se arriscando. Então, isso acende um sinal amarelo, porque pode ser que esses jovens, né, já não tenham mais crédito, inclusive nessas frentes de centro, de esquerda, né, que está posto aí, né, de direita menos ainda. Então, eu creio que os partidos precisam se atentar a isso, né, e tirar essas escamas dos olhos, né, em pensar que, por exemplo, torcida organizada não pode regimentar pessoas de forma ordenada, de forma organizada e, acima de tudo, Dani, politizada. Mas se você me perguntar, poxa, Alex Minduim, você está querendo dizer que estão subestimando, né, a força dos torcedores organizados e das torcedoras organizadas? Eu te respondo, Dani, em parte sim, estão subestimando. Mas essa subestimação é até entendível, né? Porque o que a mídia fala das torcidas organizadas? O que a mídia menciona? E o que os nossos dirigentes, né, ou que os nossos partidos absolvem? Que torcedor organizado é marginal, né? Que torcedor organizado é bandido, que torcedor organizado é agressivo. Quando, na verdade, a realidade é outra, Dani. A torcida organizada, o torcedor organizado, ele é o primeiro a chegar no problema que essa população do nosso país sofre, passa. Eu te dou exemplo aos milhares. Durante agora o período de pandemia, as torcidas organizadas, elas arrecadaram aproximadamente quase 90 mil toneladas de alimento, sendo distribuído nas diversas comunidades, favelas, morros do nosso país. As torcidas organizadas nesse período de pandemia, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todas as capitais, Pernambuco, Fortaleza,
Meu estado aqui também vou incluir. No seu estado aí também, as torcidas têm uma participação ativa, sobretudo ali na região de Contagem. A Zona Leste aqui é muito forte. De Contagem, não só da capital, mas de Contagem. De Contagem, a torcida organizada, a torcida do Atlético é muito politizada, participa, está nas ruas, já teve candidatos a vereador, enfim. São as torcidas que estão auxiliando essa população de baixa renda. Se eu pegar aqui, por exemplo, o meu estado, tem o caso da ida dos torcedores, né, sejam eles organizados ou não, todo santo dia no aeroporto de Guarulhos, para levar ali ao meio-dia, né, almoço, e no final do dia jantar, para os colombianos que não podem voltar para o teu país porque as fronteiras estão fechadas. Foi muito bonita essa cena, né? Sim. Enquanto isso, diversos estudantes colombianos também de outros países presos fora do Brasil, sem o governo fazer absolutamente nada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, teve doação, por exemplo, de álcool em gel, de água, né? Aí teve uma entrevista que eu dei, que um jornalista mencionou, mas vocês só fazem arrecadação e fazem a distribuição, e para vocês está resolvida a situação? Eu falei, olha, cara, como eu te falei, se você for pegar a fundo o que a gente faz, o que as torcidas fazem, em benefício, inclusive, dessas comunidades, no caso desses colombianos, nós entramos em contato com as torcidas organizadas da Colômbia, para promover, inclusive, uma campanha lá, no caso, em solidariedade aos colombianos que estão aqui no Brasil, que inclusive essa campanha foi lançada ontem. Nós entramos em contato com o consulado, conversamos com o cônsul, não tinha nenhuma autoridade a dialogar, conversar, intervir, e até mesmo para entender, né, qual é a política que os caras tinham adotado. Agora, dia 27, vai sair um voo fretado desses colombianos, impulsionado por quem? Feito por quem? Torcida organizada. O que eu espero, Dani, no decorrer desse processo que a gente vai atravessar e que, com certeza, essa pandemia vai passar, essa quarentena vai passar, né, a gente vai voltar à normalidade, talvez mais um mês, talvez em 2 meses, eu não sei. O que eu penso? E que normalidade a gente também não sabe, né? A gente tem uma perspectiva, né, de que, infelizmente, o desemprego vai aumentar, infelizmente, a crise vai assolar mais ainda a classe trabalhadora e, consequentemente, quem vai sofrer são esses torcedores, nem torcedores que estão aí nas ruas. Agora, o que eu espero, na verdade, é que haja, após todo esse período, nós estaremos nas ruas praticamente todos os domingos, um entendimento, uma aproximação com os torcedores organizados. Como eu falei para você, Dani, sinceramente, eu não acho que o retorno às ruas, né, na sua totalidade, no que tange aos partidos, aos sindicatos, aos movimentos, sobretudo de esquerda, né, eu não tenho a minha impressão que não será mais a mesma coisa. A minha impressão é que haverá, não uma ruptura, mas, de fato, uma separação de atuação desses atores, viu? Desses atores aí, no caso. Eu estou imaginando isso porque a descrença, né, nos partidos, né, é absurda. Quando, por exemplo, no último ato, no Largo da Batata, eu conversei com muitos jovens, né, no caso. Eu conversei com muito torcedor, muita torcedora. Eu conversei com o pessoal do movimento negro, conversei com o pessoal do movimento hip-hop, conversei com o pessoal do movimento do samba, que estava lá presente. Tinha uma galera, escola de samba, algumas escolas de samba também. E é impressionante, né? Impressionante a descrença nos partidos políticos. Isso é um sinal muito claro de que alguma coisa precisa ser feita no sentido de rever, eu digo os dirigentes políticos, de rever os seus posicionamentos, sobretudo no que tange ao dia a dia, que tange a estar próximo do povo, a estar próximo das comunidades, a estar próximo dentro das escolas de samba, a estar próximo dentro das torcidas organizadas, né? Não somente no período eleitoral. É uma das coisas que a gente tem debatido praticamente todos os dias. O pessoal tem falado, e aí, Mindu? Tem conversado com outras lideranças também do Somos Democracia, e aí, mas vai chegar político? Pô, se chegar político, entende? Aí a gente conversa, mas a gente precisa dos políticos para estar lá dentro do parlamento, para estar defendendo, inclusive, nossos direitos, nossos anseios e levar nossas pautas de reivindicação.
Assim como nós precisamos dos movimentos sociais aqui nas ruas. Mas a assimilação da galera, a assimilação desse povo que está indo às ruas, ela é muito clara. Esses caras têm que ficar lá dentro do parlamento, velho. Cansei de ouvir isso aí nesse final de semana. Esses caras têm que ficar lá dentro do parlamento. Ouvir as nossas pautas de reivindicação, a gente levar as pautas de reivindicação para os caras lá, os caras defender a gente lá dentro do plenário. Então, são coisas, são sinais ali que você sente, que você fala, poxa, peraí, isso aí pode, né, cristalizar. Já é diferente em relação aos movimentos sociais. Não, pô, o MST, não, os caras lutam por terra. Não, pô, o MTST, não, os caras lutam por moradia, tem que estar com a gente, é povo, é gente, é guerreiro, precisa. Não, poxa, e a UNE? Não, a UNE, pô, luta pelos estudantes. E a UPS também luta pelos estudantes, tem que estar com a gente. Isso é consenso. Uma outra questão que foi colocada, né, a gente está em debate também, junto com os demais coordenadores, inclusive dos outros estados, é a questão da presença dos sindicatos. Por isso que eu estou te falando, eu acho que vai haver uma diferenciação no que tange às próximas manifestações, sobretudo quando passar essa pandemia. Sim, e me fala, para a gente fechar aqui também, dessas próximas, Amendoim, que você chegou a falar que vão estar aí todo domingo. Não, todos os domingos a gente vai estar lançando as manifestações nos grandes centros, em pelo menos 18 cidades. Aqui em São Paulo, nesse domingo será no máximo às 14 horas. Né? Eu estou sem a listagem dos demais estados. No Rio de Janeiro, às 14 horas, na Praça Sans Pena, ali da Abolição. Em Porto Alegre, às 14 horas. Em Brasília, às 11 da manhã. Pernambuco, às 14 horas. Ceará, às 11 da manhã. Goiás, às 11 da manhã. Minas Gerais, a tua terra, às 14 horas, né, com a participação de todas as torcidas aí de Minas, todos os torcedores de Minas. Teve muita torcida junto aqui, inclusive torcida não de Minas, né? Mas representados aqui no estado também. A torcida do Corinthians estava bem representada aí, estava bem empolgado, bem presente aí no caso. Mas só para concluir a minha fala, então eu acho que vai haver uma mudança nesse sentido. Né? Então eu senti essa repulsa em relação aos partidos e aos sindicatos. Mas a repulsa não é do não participar, é de chegar e tomar o protagonismo no ato, entende? É uma preocupação que não é à toa também, né? Não é à toa, mas por isso que eu estou te falando, né? Teve uma colocação de um jovem, devia ter acho que uns 23 anos, ele falou assim, Mindu, cara, que não é... A colocação dele foi bem interessante, né? Eu como sociólogo gosto de analisar essas falas. Aqui não é o lugar dos políticos, cara. O lugar dos políticos é lá dentro do parlamento, e agora tem as redes sociais, aqui é lugar do povo, dos movimentos sociais. Aqui também não é lugar dos sindicatos, dos sindicalistas. O lugar do sindicalista é na porta de fábrica, né, organizando gente. A fala desse moleque foi emblemática para mim. Foi emblemática mesmo. E aí você fala, poxa, se eu fosse um cara desapercebido, pô, será que esse moleque é um moleque conservador? Né? Será que esse moleque pode vir a ser ou a se tornar, né, um conservador? Não, muito pelo contrário. É um moleque que tem a sensibilidade que ele acha que deveria ser o certo numa manifestação, o que ele acha que é errado que acontece numa manifestação. E aí, quando você pega esse jogo de xadrez, você fala, poxa, tem a UNE, tem a UBS, tem o MST e tem o MTST que está sendo aceito. Não, esses caras têm que falar e tem que estar aqui junto com a gente. Tem os partidos políticos, não, esses caras não podem falar. E tem esses caras também não podem falar. Esses caras têm que estar na porta de fábrica organizando gente. Por isso que eu estou te falando. Eu acho que vai haver uma nova mudança, uma nova forma de manifestação nas ruas e avenidas do nosso país. Minduim, queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, por ter compartilhado essas histórias aqui. E eu realmente torço muito para que muitos daqueles que estão ali na linha de frente nessa luta pela democracia e que fazem parte das torcidas organizadas consigam ocupar os espaços de poder. E eu digo isso porque sei que as torcidas organizadas chegam em muitos lugares da cidade que o Estado não chega. Né, fazem um trabalho que o Estado não faz e que às vezes nunca pisaram ali. Então eu imagino que estando nesses espaços, sendo eleitos, podem fazer muito mais do que muitos que estão ali só ocupando espaço, só ocupando uma cadeira e que estão fazendo na realidade um desserviço para o Brasil e para a população. É isso. Tamo junto aí, torço muito para que isso aconteça.
Com certeza, Dani. Eu que agradeço, mando um forte abraço aí para todos os seus ouvintes. Sigo à disposição, né? Peço aí para que vocês estejam aí na torcida, para que esse nosso movimento passe, né? Continue, na verdade, crescendo domingo após domingo. Quem quiser mais informação, acompanha lá na página do Somos Democracia, no Facebook, uma página que tem lá o nosso manifesto. Tem uma possibilidade da gente estar aí em outros estados, né? Talvez em Brasília, daqui a 2 semanas. Tem uma conversa muito forte com as torcidas de lá, muito forte mesmo. Talvez a gente consiga aglutinar em torno de quase 300 torcedores ali próximo da Esplanada dos Ministérios, né? Colocando ali também a nossa pauta de indignação e reivindicação também, né? Por outro futebol, uma outra estrutura futebolística no nosso país, e que o povo também esteja dentro da arquibancada e fora da arquibancada, né? Reivindicando e lutando por melhores condições de vida para a nossa população. Obrigado mais uma vez, viu, Dani? Valeu, Amendoim. Espero aí que quando acabe isso tudo, voltar aí para São Paulo, a gente vai na quadra, curta um samba, por favor, volte à normalidade dos tempos. Por favor, será muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Valeu, obrigado, Dani. Perfeito, tamo junto, Amendoim. A gente chega ao fim de mais um episódio do Política em Cena. Queria convidar todo mundo que está ouvindo para acompanhar nosso podcast nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, iTunes, e não só os episódios do Política em Cena, mas também dos outros programas que têm outros temas de política, de filosofia, debate sobre a sociedade que a gente está gravando. Então é isso, acompanhem e até a próxima. Vou contar uma história, na verdade é imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar.